E aí, meu povo, como é que vocês estão, meus amores? Tô aqui pra falar, né, do 7º episódio de Hexatombe. Bom, o vídeo vai ser dividido em duas partes, ok? A parte da guerra e a parte depois da guerra. E aí depois vai ter quando troca pro circo. Vai ser a primeira parte 3 horas e a segunda parte 3 horas. Porque aí fica tudo certinho, fica tudo bonitinho, todo mundo assiste, todo mundo fica feliz. Se vocês ouvirem alguma coisa externa, porque a janela tá aberta, bora pro vídeo. Ah, minhas últimas palavras são: e do nada Selbit apresenta e eu também. Cereal. Deixando louco que matou a Sabara. Esmagador de crânios. Banji. Já é mais safado do que adolescente na puberdade. Bia Mamer. Múmia do Egito. Caligrafa, menino que gosta de ficar soltando lacrações e ficar coringando no meio do RPG. Vou explicar o que eu não vou conseguir fazer porque isso é muito difícil. Eu não tô conseguindo fazer. Lua de sangue. Coisa que possivelmente pode ser remetida ao capiroto. Os transtornados. Os couraças. Os meninos que perderam no primeiro episódio. Banda mais incrível do Brasil. Sei lá quem é esse maluco, não apareceu ainda na série não. Hexatombe. Bom, o EP começa, tem o Selbit falando, dando boa noite, por mais que sejam 6 horas da tarde, ele dá boa noite. Aí ele começa a falar que é o terceiro dia, o Hexatombe, e que aquele dia é um dia muito importante. O Selbit fala sobre um pouco do último episódio, em Selbit fala, tem uma grande decisão a tomar, que eles tomaram, off-RP, que é qual das partes que eles vão tomar o lado. Então, se eles vão ficar do lado dos psicoleiras ou dos lados dos couraças. Eles decidiram isso fora da mesa e eles decidiram se aliar aos psicoleiras. Acredito que é porque os psicoleiras são mais fracos do que eles. E depois que eles matarem os couraças, fica mais fácil depois matar os psicoleiras do que matar os couraças, entendeu? Acho que isso faz sentido se for nessa ideia que eles foram. E aí no episódio passado eles tinham terminado eles indo pro circo. Então, sobre a caminhada deles até o circo. No caminho eles vão conversando sobre estratégias, isso e aquilo. Eles passam pela base dos transtornados. O Selbit vira pro pessoal e fala: gente, a base dos transtornados tá ali, vocês querem dar uma olhada? Aí a Kemi, não é boba nem nada, vira e fala: eu quero dar uma olhada. Aí ela vai dar uma olhada. E aí ela chama o Jai vai dar uma olhada. Elo vai lá pra ver tudo, porque ele é mais furtivo do que a Kemi, se não me engano. Acho que ele é treinado, ele tem perícia nisso. E eles veem o Giovanni, só que todo derretido e tudo mais. Ainda é a figura que ele projetou, não é ele de verdade. É só algo imitório, algo que imita alguma coisa. Então não é ele mesmo, ele tá ali, entendeu? Você vê que eles veem que estão bem deformados. Eles falam um pouco sobre o Pomba, vulgo Juninho Paçoca. Esse nome foi muito cante, esse nome faz total sentido pro RP. Aí eles falam sobre como que eles vão sobreviver nessa guerra e tudo mais. E a gente fica tipo, tá bom. Vamos ver na prática quem morre. Ai, que legal! O Jai e a Kemi voltam com a equipe e tudo mais. E eles contam que o Giovanni tava lá dentro e que se o Giovanni tá lá dentro, ele tá no Hexatombe, ele está nos arredores. O labirinto vira pra Kemi e fala: olha, eu acredito que talvez ele esteja no bunker, porque você tinha dito que possivelmente ele estava no bunker. Talvez ele esteja no bunker, já que para ele fazer um ritual de imitação, ele tem que estar próximo, como o Selbit diz para eles. Então, eles fazem isso. Aí eles ficam numa trocação louca de ideias de: ai, o que a gente faz? Como que a gente mata os couraças? Eles pensam que eles querem derreter a armadura, porque fulano lá do time dos psicoleiras solta fogo. E aí eu pensei, tipo, por quê, velho? Ah, vai cozinhar eles dentro, sabe? Não vai ter um fogo ativo sempre pra poder queimar todo mundo. Então, acho um pouco idiota. Mas eles percebem que essa ideia é um pouco idiota e esquecem isso que eu falei. O Jai, ele fala pro Henry que
Enfim, eles estão ali na conversa, e aí o Jai vira pro Henry e fala que ele vai proteger o Henry a qualquer custo, que pro Henry morrer, o Jai tem que morrer. O Aguiar também fala algo meio parecido ao longo do episódio e a episódios passados, e nesse episódio, né, então, tipo, fica aquela coisa de, tipo, você não vai morrer, você só vai morrer quando todo mundo aqui morrer. E a gente já entendeu isso muito bem, e eu acho muito legal eles frisarem muito isso. Acho que é bem legal da parte do Jai falar isso pra ele por conta da facada. Então eles meio que se desculpam por conta da facada. Aí eles chegam no circo, o labirinto puxa um pouquinho o Jai, e aí ele fala, vamos tentar sobreviver? Vamos tentar ficar vivo? Sabe? A gente tem uma conexão, tudo mais, entendeu? Não tô falando de conexão na cama, tô falando de conexão mesmo, sabe? A gente tem uma conexão, isso e aquilo, então eu acho que seria legal se nós dois sobrevivêssemos. E lá na frente a gente vai ver como essa frase faz muito sentido. Eles chegam lá no circo, e aí quando eles chegam no circo, o Cellbit vira pro Henry e fala, olha, você sente uma familiaridade com esse local, por algum motivo. E aí ele fica tipo, tá, ok, sinto uma familiaridade, tá. E aí ele vai entrando bem devagar no circo. Nisso, antes dele começar a entrar, todo mundo vê que no circo tá acontecendo um alvoroço. Todo mundo tá agitado, isso e aquilo. E aí eles veem o Franco com a perna totalmente quebrada, totalmente esbagaçada, totalmente assim, quebrada pro lado. Tipo, a perna do moleque tá aqui, a perna dele foi pra cá, entendeu? Tava torcida, invertida. E o Eloy ali tentando ver com o Franco, e o Franco tava com uma máscara, com um tanque, que eu não sei por que ele tava com aquilo. Acredito que seja coisas da máscara dele, né? Pelo que eu entendi, era isso. E aí ele fica lá, tudo mais, e ele tá gritando, isso e aquilo, uma voz abafada. Que ele sai correndo, papapá, pra ver se ela pode ajudar a mamamã. E aí ela chega assim, cara, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? Enfim, ela não ajuda. Ela fica lá olhando, ela fica tipo, nossa, uau, que legal. Aí o Ale chega e vem falar, tipo, vê toda aquela cena, ele fica gag. E aí, tipo, depois ele fica gag, ele pega a guitarra, coloca uma máscara, começa a tocar... Guitarra não, né? O teclado. Começa a tocar o teclado, pá. O Eloy fala assim, Franco, vai doer, calma. Ele pega a mão da Kemi, tampa a boca do Franco, e aí ele fala, vai, com força. Força. E aí ele pega, torce a perna do Franco, e aí o Franco meio que grita, entendeu? E a mão da Kimi lá na boca do cara. E aí o Ale começa a tocar os seus lírios, uma música invertida. E assim começa, né, o episódio num clima muito agradável, num clima muito legal. E assim, um pico assim, mostrando que o episódio só vai melhorar, mano. Que alguém vai sair morto nessa palhaçada toda. Depois disso, depois deles curarem a perna do Franco, todo mundo fica de boa, tipo, todo mundo dos psicoleiras chega, fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, o que aconteceu? Aí o Eloy vira pra todo mundo e fala, então, ele meio que foi atropelado, né, por um carro aí, e aí por isso que a perna dele tá aí toda esbagaçadona, que agora não tá mais porque ele foi curado pelo Ale, entendeu? Inclusive o Ale ficou muito mal de curar, porque ele ficou meio, tipo, fraco, sabe? Aí o Franco fica bem, todo mundo vai entrando, papapá, e é isso aí. Aí, como o Caio chega lá, o labirinto pergunta pra ele assim, então, como que vocês ficam depois que vocês colocam a máscara? Qual que é o poderzinho de cada um? E aí ele fica tipo, nosso poder é assim. Aí ele mostra uma espadona, um cabo e um microfone assim. E aí ele fica tipo, às vezes eu corto minha mão, mas é de boa. Que é legal, assim, eu fico cantando, assim, gritando. E aí todo mundo fica tipo, caraca, mano, esse cara deve ser muito legal ver ele fazendo qualquer coisa. Nisso, a Kemi pergunta pro Ale se ele pode curar o Dalmo, que foi o que tinham prometido no episódio passado. Que se levasse o Dalmo lá no circo, o Ale ia curar o Dalmo. E aí o Eloy fala, tipo assim, Mori, o cara acabou de consertar a perna do cara. O cara tá aqui todo assim, sem energia a mais. Você vai ter que esperar um pouquinho. Acho que ele consegue curar um de vocês, mas todo mundo não dá não. E aí ok, né? Porque o Aguiar já tinha recuperado vida, né? Antes lá com a Escarlata no episódio passado. Então o Aguiar tava mais ou menos de boa, pelo menos melhor do que antes como ele tava, né? O Dalmo era o que tava mais sem vida mesmo. Aí o Dalmo pergunta se eles usam rubra.
O contexto da cena é que o Dalmo queria comer e aí ele pediu comida pro Eloy, e aí por isso que ele perguntou se eles usavam rubra. Sozinho? A gente não imaginou que alguém ia querer se ajudar nessa porra, mas... Vocês usam rubra? Não. Aí o Jai vira pra eles e fala, então, o Dalmo precisa de vida, não dá pra ele lutar se ele não tem vida, entendeu? E faz muito sentido, porque, cara, o cara tava com 74 de vida e agora ele tá com 7, mas ok. A Kemi puxa o Eloy pra um cantinho antes deles entrar na cabana do circo. E aí eles vão conversar a sós. Mas antes disso, o Selbit prioriza falar primeiro com o pessoal que vai entrar, antes de falar o que vai acontecer com a Kemi. Aí o Dalmo fica perguntando a idade de todo mundo. Ele pergunta a idade do Franco, que tem 19. Ele pergunta a idade do Eloy. Aí ele pergunta a idade da Kemi. Pergunta a idade de todo mundo. E aí ele pergunta a idade do Labirinto. Aí o Labirinto fala, eu acho que talvez esse corpo aqui deve ter uns 45. Aí ele vira pro Jai e pergunta a idade do Jai. Aí o Jai fala, quanto que você acha que eu tenho? Aí o Dalmo fala, uns 23. Aí o Jai fica tipo, nossa, eu tô acabado, né? Nossa, sem militância aqui. Aí tem essa... Ele pergunta pro Labirinto sobre a idade dele. Ele fala, talvez uns 45 de idade desse corpo. Dalmo fala isso daqui. Esse corpo aqui deve ter uns 45. Caraca, tu tá realmente acabado. Aí, Meio que foi... Foi bom, foi engraçado. Foi bem engraçadinho, na verdade. Eu gostei. Foi momentos Kant, né? Dalmo sempre servindo, né, meus amores? Dalmo sempre servindo. Aí todo mundo entra dentro do circo dos psicoleiros, menos a Kemi e o Eloy, porque eles ficaram lá fora, porque eles vão conversar, ok? Preste muito bem atenção no que vai acontecer agora. A Kemi e o Eloy vão ficar sozinhos. E aí eles vão pegar, e aí eles vão começar a conversar, papapá. E aí o Eloy fala alguma coisa e coloca a mão no ombro dela. A Kemi pega, puxa o Eloy e dá um beijo na boca dele. A gente não vai morrer, cara. A gente vai arregaçar esses filhos da puta. E aí você vai me ensinar a atirar com... Mas eu sou um pouco frágil, então talvez possa acontecer algo comigo. Aí. Então como eu tô Ele bota a mão no seu ombro, ele bota... bota a mão no seu ombro. Eu puxo ele e beijo ele na boca. Ele pega... Mano, muito legal, velho. Muito legal, ó. Gagless. Todo mundo fica feliz. Todo mundo que tá na mesa, todo mundo que tá assistindo, todo mundo fica tipo, oh meu Deus, ela beijou finalmente. E aí o Selbit vira pra ela e fala, olha, você está levemente apaixonada pelo Eloy. E não só levemente apaixonada pelo Eloy, pelo Joy. E você não só está levemente apaixonada pelo Eloy, como você também recupera um ponto de vida, porque você beijou o Eloy. E eu acho isso muito bom, eu acho isso muito fascinante, acho muito legal, sabe? Depois disso, eles dão as mãos, né? Eles dão as mãos, e aí eles entram pra dentro da cabana. Eles entram dentro da cabana, o Selbit fala, começou a terceira noite do Hexatomb. Dum. E... Uau, que maneiro. A Kemi e o Eloy entram no circo de mãos dadas, todo mundo vê. E todo mundo acha maravilhoso isso. Todo mundo fica tipo, ih, rolou coisas. O Labs fica conversando com o Franco e aí depois ele vai lá falar com o Ale. Por quê? Porque o Labirinto, ele é o alquimista, né, quem mexe ali com a magia, quem mexe ali com as coisas de sangue da equipe dele. Então, nada mais justo do que ele conversar com a pessoa igual a ele da outra equipe. E aí, quando ele vai conversar, ele estende a mão. Só que o Ale, ele lê a mão dos outros. Então, quando eles tocam a mão do outro... Leu a mão. Eu sei que você falou que leu a mão, né? é 34. Você vê que ele bota a mão em você e aí... Você que leu a dele, tá ligado? Ele aponta pra você sentar, assim. Eu vou ir sim. Mais à Eu frente. não nem pedi um teste de intuição. Você vê que ela ficou, mano, impressionada. Não acontece nada.
só porque o Calígrafo tirou um dado muito bom. Eu acho que ele gritou. Aí assim a gente começa a falar o que ela acha, o que tem que fazer, não. Começa a ser uma chata do caramba. Ela é muito chata, chata. A não ser quando ela coloca a máscara. Quando ela coloca a máscara, ela fica bem legalzinha até. Aí ela fala que ela é boa de tiro e que ela é boa à distância. E aí a Kemi já se identifica com ela. De que, temos uma pessoa que vai ficar comigo, né? Atirando lá de longe. Isso é muito bom. Quando eles entram dentro da cabana, né? Do círculo lá, eles veem o Globo da Morte e o sacrifício dentro do Globo da Morte, cheio de espinhos, isso e aquilo. E aí, o sacrifício deles tem uma arma na mão, entende? E aí, o sacrifício, né, depois da Cindy falar que ela é boa de tiros, ele pega e fala pro Ale que ele quer água. E aí, o Ale, tipo, revira o olho, assim, de tipo, nossa, ai, que chato. E aí o sacrifício fica tipo, eu vou me matar! Isso! E ele coloca a arma na cabeça, assim, fica que nem um louco, assim, tipo, uma paranoica, assim. Aí todo mundo fica tipo, não, calma aí. Aí o Ale vai lá, pega a água, o Dalmo vai atrás. Por quê? Porque ele precisa se curar, então ele vai atrás. Enfim, acontece isso. Aí o Jai irrita o sacrifício dos psicoleiras um pouquinho a mais. Ele também se auto-ameaça. Ele também pega a arma e fica tipo, eu vou me matar, papapá. E todo mundo fica tipo, calma, mano. Calma, não se mate. Fique calmo. Eu não acho que ele vai se matar. Eu acho que ele não quer se matar. Tem que deixar ele, entende? Ameaçar mesmo e é isso. Deixar até ver aonde ele vai, se ele se mata ou não. A Cindy fala pra todo mundo que eles querem roubar os carros dos psicoleiras. Ou seja, o carro da Ana. E matar todo mundo, matar o sacrifício. E é isso aí. Entende? É isso o plano dela. Todo mundo concorda que eles querem fazer isso, só que também eles dão uma opção de mata o sacrifício, sai e vaza. Por quê? Porque tem, além de todo mundo, tem o Kibungo. Então o Kibungo é um pouco complicado, entende? De se lidar, porque, né, se ele pegar qualquer um, ele mata instantaneamente, com certeza, entende? O Kai fica dormindo, né? O Kai, o nosso vocalista da nossa banda mais amada do Brasil, dorme enquanto eles estão explicando o plano. Aê! Certo ele, né? Eu também dormiria se fosse numa situação dessa. Tipo, ai, nossa, pra que se preparar se eu posso simplesmente dormir e ter o meu sono? Amo. Aí a gente corta pro Dalmo e o Ale. O Dalmo vira pro Ale, fala tipo, nossa, chato o sacrifício de vocês, hein? Aí o Ale, como não fala nada, porque ele só simplesmente não gosta de falar, ele vira e fica tipo, ele fica tipo... E aí o Dalmo vira pra ele e fala, então, isso é legal, eu fiquei emocionadão com o solo de teclado, você não tem noção como eu fiquei emocionado com o solo de teclado. Aí, enfim, o Ale fica, tipo, feliz, tudo mais, por isso. Ele também fica um pouco espantado porque o Dalmo se auto-apresenta de novo, então ele fala, eu sou o Dalmo, e aí ele fica, tipo, por que você tá me explicando quem é você, porque a gente já se viu? E aí depois dessa interação, o Ale pede pra ele sentar. Ele senta, o Ale coloca a máscara, começa a dar uns risinhos, pega o teclado e começa a tocar a mesma melodia que ele fez pro Franco no Dalmo. E aí o Dalmo, ele começa a se curar. E ele ganha 20 pontos de vida. O que é muito bom pro Dalmo, porque ele não tem vida. Ei! Mais um que não tem vida também. Mas é muito bom, porque finalmente o Dalmo saiu do vermelho. Ele ainda tá no vermelho porque ele tem 74 de vida? Sim. Mas, pelo menos agora ele não está com menos de 10 pontos de vida. Sem contar que se ele colocar a máscara, ele ganha mais 20. E se ele morre ou passa do tanto de vida que ele deveria ter perdido, ele ainda continua vivo com 1 ponto de vida, né? Que a gente sabe. O Ale tira a máscara, volta à posição séria e sai. O Abelha pergunta se ele pode olhar o que tem. O Selbit olha pro Abelha e fala, pode. Ele vê o que tem lá, ele fala que tem água, tudo mais. Pergunta se tem comida. Ele fala que não tem comida, só que quando ele acha que vai achar comida, ele não encontra comida. Ele encontra a rubra. E aí ele pega a rubra. E aí ele tá com a rubra. E aí o Abelha pergunta pro Selbit o que a rubra faz. E aí o Selbit fica tipo, não sei, tem que usar pra ver, meu amor.
Tem que usar pra ver. O Selbit fala que a rubra tem um cheiro muito forte e que isso é um pouco agoniante pro Dalmo. Aí a Cindy vira e olha e fala: eu não acho que o Ale deveria ficar lá na guerra. Eu acho que ele deveria ficar aqui no circo junto com o sacrifício, porque ele já tá meio cansado, isso e aquilo, aquilo outro. Nisso que a Cindy tá falando, o Dalmo e o Ale voltam pra onde tá todo mundo, e aí a Cindy termina de falar. E aí o Selbit fala como vai funcionar a mecânica de cada NPC dentro da guerra. E falando agora um pouco fora, a gente determinar bem a mecânica. Cada NPC cada membro dos Psicoleira dá um bônus específico. Como funciona os NPCs? Durante o combate, vocês vão ter, dependendo de quem vocês levarem, quem vocês tiverem, vocês vão ter bônus diferentes para cada um dos NPCs que vocês podem usar. Se você usa o bônus do NPC, vocês botam ele em perigo. Você vai jogar um dado. Se o dado for par, ele vai ficar ok. Se o dado der ímpar, ele vai ser machucado. Se o NPC for machucado 2 vezes, ele morre. O Eloy, ele é um baterista. Ele, quando vocês usam o poder dele, ele vai bater no ritmo de um tambor de guerra e vai incentivar vocês a baterem nesse ritmo. Você ganha mais 5 em testes de luta. Luta corpo a corpo, não contra a pontaria. O Franco, ele consegue aplicar a condição em chamas em um inimigo. A Cindy consegue adicionar mais 5 de dano. Consegue causar mais 5 de dano em um inimigo que você for atacar. Se você quiser atacar um inimigo, a Cindy dá mais 5 de dano. Mesmo que você erre, ela ainda vai atacar. O Caio, ele consegue causar... Ele é um defensivo, ele é uma reação. Ele consegue causar penalidade num teste do inimigo. Então se o inimigo for te atacar, vocês podem ativar o poder do Caio, que ele vai dar um gritão e vai causar microfonia, vai vai distrair o inimigo. E ele vai tirar um dado do teste do inimigo. E por último, Ale. Se vocês ativarem o Ale, vocês podem rejogar um dado antes de saber a resposta. Você joga o dado, você joga um teste. Se você acha que não vai ser suficiente, você pode ativar o Ale pra rejogar. Gente, eu vou lançar 4 em vez de 2 partes, ok? Porque assim ficaria mais fácil pra mim e ficaria mais fácil pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Um beijo pra você e faz todas aquelas coisinhas que todo mundo pede pra fazer no canal, que é se inscrever, dar like e comentar. Um beijo pra vocês. Tchau!